Jesus com Beck. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O irmão vai pôr a letra lá? Jesus. Jesus. Você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar esse nome Jesus.
Te adoramos e entronizamos o Seu nome, Senhor, na congregação dos santos. Que o Teu nome seja louvado, adorado. Que a Tua presença venha invadir o nosso coração. Que a Tua glória venha nos envolver nessa noite, Jesus. Há poder nesse nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus, meu Salvador e meu Senhor, meu Salvador e meu Senhor. Ao nome de Jesus. Bíblia Sagrada. O retorno está bom, se o irmão puder deixar assim. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo de número 5 e verso de número 34. A palavra de Deus nessa noite nos diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Verso 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? Verso 36, e Jesus, tendo ouvido as más notícias, preste atenção, o evangelho é boas novas. Jesus ouviu más notícias e Jesus disse: Jairo, não temas, creia somente. Tome o seu assento nesta noite. O evangelho que Marcos escreve, sabemos nós, que dos 4 evangelhos é o primeiro a ser escrito. João Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro, e na casa da mãe de João Marcos havia uma congregação. João Marcos é discipulado por Pedro, na sua casa havia uma igreja, e dentro da narrativa histórica do evangelho que ele vai escrever, alguns consideram o evangelho que Marcos escreve como o evangelho fonte Q, ou seja, é o primeiro evangelho a ser escrito, e ele é utilizado como fonte de pesquisa para o evangelista Mateus e para Lucas, que são e compõem os evangelhos sinópticos. Sabemos que o evangelho que Marcos escreve, ele vai ser direcionado para a igreja que estava na cidade de Roma. João Marcos relata o dinamismo do ministério do Messias, o Filho de Deus. E dentro dos seus relatos, encontramos exorcismos, libertações, curas, milagres. Como as irmãs cantaram nessa noite, milagres, viverei milagres. E o tema da mensagem que Deus me deu, você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e diga para a pessoa que está do seu lado o tema da mensagem, que é: aonde Jesus passa, milagres acontecem. Vire para a pessoa que está ao seu lado nessa noite e diga para ela com a autoridade de Deus: aonde Jesus passa, milagres acontecem. E dentro desse tema, dos versículos que nós lemos, nós encontramos 2 histórias que fazem uma conexão. Jesus sai da província dos Gadarenos e passa agora para o outro lado da margem, possivelmente na cidade de Cafarnaum. Ao passar para a cidade de Cafarnaum,
Jesus é recebido por uma aglomeração de pessoas que estão ali para ouvir a sabedoria de Deus que havia lhe sido dada e para ver os sinais, prodígios e maravilhas que se faziam pelas mãos do filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré. Jesus agora se reúne com os discípulos à beira da praia, quem sabe. Jesus não está à procura das multidões, mas Jesus passa as madrugadas em oração, e quando ele sai para ministrar pelas manhãs, as multidões se reúnem para ouvi-lo. Agora, dentro dessas pessoas que se aproximam, está um homem muito conhecido pela sociedade da época, pelos judeus, chamado Jairo. Jairo é chefe e presidente de uma sinagoga que estava no centro da cidade de Cafarnaum. Durante a semana, Jairo era responsável para cuidar da escola na cidade de Cafarnaum, do tribunal de justiça. Desse jeito, Jairo era conhecido na sociedade, pelos religiosos também, pelas pessoas que levavam seus filhos para a escola e para as pessoas que levavam a sua causa no tribunal de justiça. Jairo, sendo pastor local, aos sábados se deslocava para o centro da cidade de Cafarnaum, aonde ele era responsável, assim como o nosso pastor, em conduzir a adoração da igreja, conduzindo os judeus para a oração, e para a exortação da palavra. Jairo, sendo um homem conhecido na cidade, ele passa agora por uma situação familiar. Situação essa que os outros líderes de sinagoga sabiam e acreditavam que Jesus não era o Messias. Jairo coloca agora a sua posição em risco, o seu nome e todo o seu cargo, por ir até os pés de Jesus. Observe que, quem sabe, Jairo, sendo um homem importante, começa a pensar no seu coração e indagar, dizendo: chegarei na presença de Jesus, vou olhar nos seus olhos e sinceramente direi palavras do meu coração e vou expor a minha necessidade para Jesus, e por certo Jesus vai se compadecer da minha causa e vai vir à minha casa encontrar a minha filha que está necessitada. Porém, quando Jairo chega aos pés de Jesus, ele já começa a sentir a sua presença gloriosa. Jairo não olha a sua posição, o seu cargo, mas ele nem olhar nos olhos de Jesus consegue. Já se lança aos pés de Jesus e começa a adorar ao Senhor Jesus. Jairo começa a rogar a Jesus agora e dizer: Jesus, rogo-te que o Senhor vá na minha casa e imponhas as mãos sobre a minha filha para que ela sare e viva. Jairo é um homem que tem autoridade, é um homem que sabe que impor é para quem tem autoridade. E ele está diante daquele que tem autoridade nos céus e na terra. E por esse motivo ele fala: Jesus, eu sei que se o Senhor impor as mãos, a autoridade do céu lhe foi dada quando você recebeu a virtude do Espírito que desceu sobre você, onde o céu se abriu. O Espírito desceu em forma de zoomorfismo como pomba sobre a cabeça de Jesus. A voz do Pai bradou do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus recebeu a virtude do Espírito Santo e andou fazendo o bem, curando a todos os enfermos, porque Deus era com ele. Jesus fala: Jairo, se levanta, vamos até a sua casa, pois hoje me convém ir até a sua casa, Jairo. E Jesus vai, os discípulos vão atrás de Jairo, a multidão está indo atrás de Jairo, e a Bíblia vai dizer que uma multidão aperta e começa a comprimir de todos os lados. Dentro dessa multidão, havia uma pessoa, uma mulher,
com fluxo de sangue há 12 anos. E a Bíblia nos diz que possivelmente era uma hemorragia crônica. Levítico capítulo de número 15, na lei de Moisés, a Bíblia nos mostra que pessoas que tivessem esta enfermidade deviam ser colocadas para fora do convívio social. Se esta mulher fosse mãe de família, estava afastada do seu esposo e não podia abraçar os seus filhos, olhar nos seus olhos e dar um beijo aos seus filhos. Ela, se fosse uma mulher que tivesse os seus empreendimentos, deveria já ter gastado tudo com a medicina, e a Bíblia diz que quanto mais ela gastava, pior esta mulher ficava. A mulher está há 12 anos nesta situação, e a filha de Jairo tem 12 anos. Porém, dentro daquela multidão, a aglomeração começa, e os boatos começam a se espalhar no meio da cidade, de que Jesus está realizando milagres. E eu acredito que dentro daquela multidão, haviam missionários, que são aqueles que têm os pés formosos, e que anunciam com seus lábios as boas novas de Jesus. Os boatos começam a correr na cidade de Cafarnaum, e o versículo 27 diz, que aquela mulher, já havia feito tudo o que podia, e nada conseguiu. Mas o verso 27, a Bíblia diz, ouvindo falar de Jesus. E como nós podemos se alegrar nessa noite, e contemplar, que Mariane está ouvindo o culto que está sendo ministrado, e pode ouvir as palavras de Jesus que são entoadas nessa tribuna. Onde estão aqueles que têm proferido as palavras de Jesus na sociedade? Pois nós sabemos que a solução para este mundo que está clamando em agonia, não vai vir da política, não virá do governo, não virá dos grandes empresários, mas a solução para os drogados, a solução para as prostitutas, a solução para aqueles que estão no mundo do vício, do homossexualismo, está nos lábios daqueles que anunciam as boas novas. Onde estão aqueles que falam de Jesus no seu trabalho? Onde estão aqueles que saem nas praças, nos hospitais, nas clínicas de recuperação, nos presídios, dizendo de Jesus, dizendo que Jesus é o Senhor e Salvador? Quando eu me converti, alguns pensam que a gente assim cai de paraquedas aqui em cima e vai pregando no culto de domingo para 400 pessoas, do nada. Mas logo que eu me converti, eu comecei a fazer um culto no lar, na nossa casa, e eu preguei durante 6 meses para o meu pai, para a minha mãe, e eu batia de casa em casa, e eu chamei um dia uma irmã, que hoje é uma serva de Deus e mora na frente da Assembleia de Deus do Parque Industrial, uma igreja que está há 40 anos ali, e nunca alguém houve a ousadia de bater palma na sua casa e falar de Jesus para Dona Rosa. Dona Rosa, envolvida no catolicismo e na idolatria com imagens, frequentou o nosso culto no lar, e durante 6 meses, Marcos, ela me ouviu pregar. Que mulher de fé, perseverante. Alguns estão me ouvindo aqui 15 minutos, já estão torcendo o beiço, mas a Dona Rosa ouviu 6 meses. Até que um dia a Dona Rosa saiu e falou: hoje eu não vou vir no culto de vocês, eu vou na minha igreja. E tinha festa na igreja dela, no Capão Raso, lá na paróquia. E nós continuamos insistindo e falando de Jesus para a Dona Rosa. Até que um certo dia a Dona Rosa falou: eu não sei, mas eu só me sinto bem aqui dentro. Eu vou abandonar a minha igreja, eu vou abandonar isso. Eu quer saber do negócio? Como que eu faço para me batizar? Dona Rosa desceu as águas,
hoje é crente, salvo em Jesus Cristo, membro da Assembleia de Deus, porque Jesus continua levantando aqueles que falam do seu nome. E por que dizer que os nossos cultos precisam voltar a falar de Jesus? Os nossos hinos precisam adorar a Jesus, e as nossas mensagens precisam falar de Jesus de Nazaré. A pregação da cruz é loucura para o mundo, mas é sabedoria de Deus e poder de Deus para aqueles que ouvem. Esta mulher ouve falar de Jesus, e quem ouve falar de Jesus começa a se alegrar, abre um sorriso nos lábios. Se está triste, Lucas, começa a se alegrar, porque o nome de Jesus expulsa a tristeza e os demônios. O Ramandura Cala Séria é o nome dele, meu irmão e minha irmã. E esta mulher, ao ouvir o nome de Jesus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esta mulher ouve falar de Jesus, e agora ela tem convicção no seu coração, e ela diz: eu não vou nem tocar nele, eu vou tocar na orla das suas vestes. E nós ouvimos muitas mensagens sobre isso, mas algo muito rico que nós perdemos quando nós negligenciamos a minúcia nos detalhes. Números capítulo 15, a Bíblia fala aos filhos de Israel que façam vestes, e nas franjas, lá na barra das vestes, porão um cordão azul. Está lá na tua Bíblia, você nunca leu isso, mas está lá. Pode ser que lá na barra das vestes de Jesus tinha um cordão azul, e essa mulher, correndo risco, correu em meio à multidão, rompeu, e quando ela chegou diante de Jesus, ela se lançou aos pés de Jesus, esticou a mão e tocou na orla da sua vestidura. E alguém disse: não foi o alcance da sua mão, mas foi o alcance da sua fé, no nome de Jesus. E quando ela toca pela fé em Jesus, a virtude de Jesus passa no corpo dela, e ela sente instantaneamente a virtude, que a fonte do seu sangue se secou. Jesus sabe que saiu virtude dele. Agora Jesus para Jairo, para os discípulos, e Jesus olha e pergunta: quem me tocou? Pedro olha para Jesus agora, um discípulo afoito, e começa a dizer: quem sabe, mas Jesus. Tem tanta gente aqui querendo tocar no Senhor, num culto de domingo como esse, muitos estão querendo tocar em ti, e o Senhor pergunta: quem tocou? Aí Jesus responde: mas eu senti que alguém me tocou diferente. A mulher está no chão, e Jesus começa a ensinar Pedro, Tiago, João, Jairo e os discípulos, e dizendo: quem me tocou? A mulher ouve a pergunta de Jesus e responde: foi eu que te toquei. E a mulher estava tremendo e atônita. Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Na presença de Jesus ela teve temor e tremor. E quando ela confessou: Jesus, foi eu quem lhe toquei, Jesus estava dando a maior lição que nós podemos aprender de Gênesis e Apocalipse. É algo muito simples. Jesus estava dizendo para ela, com outras palavras, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. A saber, com a tua boca se confessares, e em teu coração creres para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. A mulher perdeu tudo que tinha, para saber, pastor Gessé, que tudo que ela tinha não era nada, comparado ao que Jesus ia lhe dar naquela tarde. Jesus parou: homem, nesta época,
não fala com mulher praticamente, mulher não é valorizada. Aí Jesus olha para ela, versículo 34, e diz: Eli, disse Jesus, filha, a tua fé te salvou. João capítulo 1, versículo 12. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus estava dizendo: mulher, Pedro, Tiago, João, Jairo, estão vendo essa mulher? Quem sabe eles respondem: estou vendo. Que tem essa mulher, Jesus? Aí Jesus fala: essa mulher passou 12 anos, perdeu tudo que tinha, foi excluída da sociedade, foi rejeitada pelos amigos, foi deixada de lado, foi jogada de escanteio. Mas eu quero dizer para todos vocês publicamente agora, que ela é uma filha de Deus, que eu a amo e que eu a valorizo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Alguém te rejeitou, alguém te excluiu, falou: chegou esse daí, vou para lá, passar de lado. Mas Jesus vai falar contigo publicamente e vai falar: meu filho amado, minha filha amada. A multidão teve que parar para ver Jesus dizer que aquela mulher era alguém especial. Você é especial para Jesus. Alguém te humilhou, alguém te traiu, alguém te apunhalou pelas costas, mas Jesus está dizendo: eu amo ele, eu amo ela. Jesus salva a todos. A salvação não tem acepção de pessoas. Porém, para Deus usar, Deus pega o seu dedo lá do céu e Deus fala: é esse, é aquela, eu vou ungir ela. Quando ela cantar, eles vão sentir a unção divina. Aí os homens falam: não, essa não. Aí Jesus falou: mas quem manda aqui sou eu, quem escolhe é o Pai. Quando ela sentiu a virtude de Jesus, é como se fosse uma tomada, que você pega o ventilador e liga na tomada, e você aperta o botão ON, e suga energia elétrica, e o ventilador começa a girar. A fé em Jesus atrai a unção, atrai o poder, atrai a glória. A tua fé em Jesus faz com que os dons do Espírito Santo se manifestem nesse altar. Aí Jesus libera a palavra de sabedoria, cura divina, sinais, prodígios, porque a tua fé em Jesus ativa o poder de Deus sobre os obreiros, sobre os ministros, sobre o grupo de louvor, e a unção de Deus flui sobre a igreja. Eu fui pregar em janeiro eu preguei em 12 cultos, e num dos cultos eu recebi o convite do pastor Pedro Marques, da congregação do Almoço com Deus e do Jardim Wolf, e fui pregar numa igreja que ele me indicou. Cheguei no culto naquele domingo, a igreja estava cheia, eu sentei lá no último banco, todo tímido, fiquei olhando, e quando eu sentei no banco, o Espírito Santo me deu um sentimento, que naquele culto havia uma pessoa com um quadril torto. Aí eu falei: mas Jesus, que coisa é essa? É um homem ou uma mulher? Jesus não falou mais nada. Aí nós agimos pela fé. Preguei a palavra naquele culto, foi uma benção. E uma das áreas que Deus tem operado, eu tenho visto milagres, são pessoas que têm desvio de coluna. O seu braço encurta, fica mais curto que o outro, ou a sua perna encolhe. Se tiver alguém aqui, você vai levantar a mão, nós vamos orar. E naquele culto um senhor veio à frente, levantou a mão. Quem? Quem tem esse problema? Se tiver alguém com desvio na coluna, que o seu braço é mais curto do que o outro, ou a sua perna é mais curta do que a outra, se tiver no final, você vai vir aqui, nós vamos orar no encerramento, por causa do nosso tempo. Você não vai embora sem receber oração. E naquele culto veio um senhor,
a mão dele era bem mais curta assim. Eu estiquei e falei, Jesus, agora, Lucas, é pela fé. Falei, se Jesus não fizer crescer, eu vou sair daqui envergonhado. Mas quem me chamou foi Jesus, quem me tirou do crack foi Jesus, quem me batizou com o Espírito Santo foi Jesus. Alguns não gostam de mim, mas eu não estou nem aí. Jesus falou, é você que eu vou usar, então eu vou dar liberdade para o Espírito Santo. Falei, em nome de Jesus, braço, cresce agora pelo poder de Deus. Aí começou a crescer o nervo, crescer o osso, o braço começou a crescer e voltar ao lugar. Aí Deus começou a abrir o céu naquele culto. Aí trouxeram um adolescente de uns 15 anos, assim, uma mãe desesperada. Eu falei, minha irmã, o que esse moço tem? Ela falou, ele tem um quadril torto. Daí eu falei, meu Deus, igreja, estenda as mãos. Os irmãos estenderam as mãos. Aí a igreja começa a orar. Aí nós começamos a aclamar, que nem nós cantamos nessa noite. Jesus, há poder nesse nome, Jesus. Sua mão, vai, o irmão do teclado vai me ajudar. Salvador e meu Senhor, Jesus é o amado da minha alma, vai. Jesus, seu nome, Jesus, chame, Jesus, Jesus. A mulher recebe a virtude, recebe o milagre como aquele jovem recebeu. Num culto simples como esse, milagres estão fluindo, porque aonde Jesus passa, milagres acontecem. Jairo tinha uma filha de 12 anos e a mulher estava enferma há 12 anos. Se Jairo tivesse saído dos pés de Jesus, Jairo ia perder a bênção. Mas Jairo estava ali no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Irmão, não saia dos pés de Jesus. Não saia dos pés de Jesus nessa noite, e nunca por nada, porque Jesus tem um milagre para a sua vida. Aí quando Jesus fala, mulher, se levanta, você receba agora salvação, receba paz, e seja curada deste teu mal. Chegam algumas pessoas da casa de Jairo, trazendo más notícias. E eram pessoas que deveriam trazer boas notícias para Jairo. Mas normalmente as piores notícias vêm às vezes de quem está perto, para entristecer e ferir o seu coração. Mas Jesus, ouvindo essas palavras, olhou para Jairo e disse, Jairo, não temas, Jairo, somente creia. Eu vou lá na sua casa, porque enquanto você ficou nos meus pés, Jairo, eu me responsabilizo de cuidar da tua filha, Jairo. Continua, Jairo, aos meus pés. Jesus se levanta com Jairo, e a Bíblia vai dizer que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, porque dos 120 que receberam o Espírito em Pentecostes, Jesus tinha os seus 12. Dentro dos 12, um traiu, e sempre tem o traidor. Dentro dos 11, havia 3, Pedro, Tiago e João. E dentro desses 3, havia um, que era o mais chegado de Jesus, amigo íntimo, chamado João, o discípulo do amor, que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus.
e ouvia as batidas do seu coração. Tu. E ele ouvia o coração de Jesus dizendo: aonde Jesus passa, milagres acontecem. Aonde Jesus passa, milagres acontecem. E Jesus chama os três e começa a dizer: os três, vem os três. Os três estão sendo chamados para um particular, e os três estão sendo chamados para ver os milagres, porque quando eu subir, eu vou enviar o meu Espírito Consolador sobre vós, vocês vão receber a virtude, e aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, fará obras ainda maiores, porque eu vou para meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas que habita em vós e estará em vós para sempre. Aí entra os discípulos dentro da casa, e dentro da casa há um detalhe muito rico. A menina tinha 12 anos, e no Brasil, quando uma moça completa 15 anos, se faz o quê? Uma festa de 15 anos. Para os judeus, quando a menina completa 12 anos de idade, talvez você nunca ouviu isso, se faz uma festa, um cerimonial religioso chamado Bat Mitzvah, onde a moça se torna filha do mandamento, e ela entra no cerimonial religioso. Quem sabe Jairo confeccionou os convites, mandou para os líderes de sinagoga, está cheio de gente esperando a festa da menina, sendo filha única. A honra do judeu está nos filhos, quanto mais filhos tem, mais honrado é. Se a única filha morreu, onde está a honra de Jairo? Jairo mandou os convites para os amiguinhas da escola lá da filha da sua filha, lá da escola da sua filha, mandou o convite para as pessoas do Tribunal de Justiça, e agora as pessoas estão esperando a festa, mas está tendo velório, e nós sabemos que o velório era realizado. Eles contratavam as carpideiras e se pagava para elas chorarem no velório, aparentar uma falsa tristeza. Batiam palmas no velório, usava-se a flauta, cantavam hinos e aparentavam uma falsa tristeza no ambiente. Aí Jesus chega num ambiente de tristeza, num ambiente de luto. Mas ele vai chegando, e quando ele vai chegando, a presença dele vai dizendo: está chegando o autor da vida, o autor da fé, consumador da fé, aquele que veio para trazer vida, e vida com abundância. Eu quero dizer para você, Jesus está indo na tua casa nesta semana. Alguém vai receber a visita de Jesus na sua casa, porque Ele está indo ao seu encontro. Jesus entra na casa, e quando Jesus entra na casa, Ele começa a olhar para a menina que está morta e diz: a menina está dormindo, não está morta. E algumas pessoas, diz a Bíblia, que começaram a rir, começaram a escarnecer, começaram a zombar de Jesus. Mas a primeira coisa que Jesus fez, anote isso lá no seu caderno de esboço, Jesus retirou essas pessoas para fora. No ambiente de milagres que Deus vai realizar na sua vida, Deus vai fazer uma limpa nas suas amizades. Aqueles que zombam de Jesus, que zombam da tua fé, Deus vai arrancar pela raiz da sua vida. E quer ver que a Bíblia diz: eis que o machado está posto à raiz das árvores, a foice de Jesus está passando, e aquele que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Eita glória! Jesus vai arrancar da tua vida aquilo que não presta, aquelas amizades que te prendem, Ele vai tirar do teu caminho, porque Ele quer realizar um milagre na sua vida. Mas você pensa: mas as pessoas precisam ver. Não, quem vai viver um milagre na sua vida são aqueles que amam você por aquilo que você é, não por aquilo que você tem.
Por isso Jesus vai tirar muita gente da sua história. Jesus chega na casa, fecha a porta do quarto, mas Jesus é um homem tão inteligente, que Jesus sabia que Jairo era um pai carinhoso, e que pelas manhãs, Jairo chegava na porta do quarto da menina, e batia na porta e falava: menina, café está pronto, vem tomar café com o pai. Já pensou, irmão Sidney? É assim que você faz com a Natália? Faz um cafezão, acorda filha, vem tomar café, está pronto. Aí Jesus, sabendo disso, Jesus fala: menina, talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. Para os judeus nessa época, eles acreditavam que, o Beck vai louvar um hino no final agora, se prepare. Tiago, venha junto também, Tiago. Jesus olha para a menina e manda ela se levantar. A Bíblia Sagrada nos mostra que nesta época, eles acreditavam em algo, que após a morte da pessoa, o seu corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Porém, a Bíblia nos diz, em Eclesiastes, que quando alguém morre, o corpo volta ao pó, e o espírito, a parte material, volta a Deus que o deu. Você já pensou a memória e a mente dessas pessoas nesse momento? Eles estão olhando para um corpo, um cadáver, e eles estão imaginando naquele momento: a menina está aqui, seu corpo vai voltar ao pó, e o espírito vai voltar a Deus que o deu. No final do ano passado, nós tínhamos um culto de jovens, toda sexta-feira nós temos, e naquele dia, um irmão me ligou às 11 horas, e eu ia dar uma palavra aqui na frente, e ele disse: o Alisson está aqui, está totalmente drogado, eu preciso levar ele na igreja, ele está chamando você. Eu falei: traga ele. Eu estava ajoelhado orando, o Leandro, os obreiros estavam. Aquele rapaz chegou, havia usado tanta cocaína e tanto crack, que ele não conseguia respirar. Colocamos ele para dentro da igreja, e ele começou a se sentir sufocado. Levamos ele até a porta da igreja. Isso aqui aconteceu numa sexta-feira. Esse jovem caiu na porta da igreja, e o seu ar começou a sumir. Ele agarrou na minha blusa e começou a clamar. Eu comecei a sentir o desespero daquele rapaz. As batidas do seu coração haviam sumido. Eu pensei: pronto, já era, morreu. E agora, o que nós fazemos? Chamamos a ambulância ou vamos orar? Naquele momento não havia o que fazer. O Leandro correu até a porta da igreja junto. Colocamos a mão no peito daquele rapaz e começamos a orar e falar: Jesus, todo demônio sai da vida dele agora, dá mais uma chance. Aquele rapaz começou a voltar a sua respiração. Eu não sei se a vida dele voltou, mas eu sei de uma coisa: Jesus não trouxe ele aquele dia em vão. Jesus não te trouxe aqui em vão. Quando Jesus chegou na casa, Jesus falou: menina, volta! O espírito da menina que está fora do corpo ali, no corpo da menina, a menina abre os olhos, o temor cai na casa, eles começam a se espantar com o que está acontecendo. Jesus fala: menina, levanta, manda essas carpideiras embora, chama tuas amigas, porque eu vim fazer um milagre e vai ter festa na tua casa, porque aonde Jesus passa, milagres acontecem para a glória de Deus. Você coloca em pé nessa noite.